E aqui na 12ª edição do Festaruanda, Festival Audiovisual Brasileiro, eu vou conversar com o cineasta paraibano Paulo Caldas, que foi homenageado aqui no festival e foi uma homenagem muito bonita. Teve um VT mostrando todas as imagens dos principais filmes de destaque dele, que tem se consolidado cada dia mais e é um diretor super respeitado no cenário do cinema brasileiro. Paulo, muito obrigada por sua participação aqui no nosso canal e parabenizar mais uma vez por esse seu trabalho tão bonito e tão sensível no cinema brasileiro. Obrigado. O prazer é meu de estar aqui com vocês, de estar em João Pessoa, né, na minha terra, de estar pela primeira vez no Festaruanda também, que é um festival pela primeira vez, mas é um festival que eu já ouço falar desde o primeiro e que eu tinha sempre muita vontade de apresentar um filme. Já tinha me contactado outras vezes, mas não tinha acontecido antes e finalmente agora no 12º estou aqui super emocionado também de estar aqui, de estar na minha terra de volta e pela homenagem, que é sempre muito gratificante, né? Você se sentir respeitado, sentir que seu trabalho, que é tanto esforço por tantos anos, e na verdade, como eu falei ontem na homenagem, assim, eu me senti homenageado, mas eu me senti muitas pessoas que trabalharam comigo também homenageadas, porque o trabalho que a gente faz não é sozinho, né? Não é cinema de autor, é cinema de autores, na verdade. A gente trabalha com muita gente, com equipe, com atores, atrizes. Então, acho que quando você é homenageado, o sentimento que tem um pouco é isso, que todas aquelas pessoas que lhe acompanharam esses anos todos estão sendo homenageadas também. E justamente também na edição do festival que está sendo homenageado o Rui Guerra, né? Que honra também, né? Sim, Maravilhoso, sim. né? O Rui é um mestre para mim, a gente chegou a trabalhar junto algumas vezes e ele fez inclusive supervisão de roteiro do Saudade, que eu apresentei aqui. Ele participou de um núcleo criativo que tem em Pernambuco, ele foi um consultor da gente e um dos projetos era Saudade e ele foi, assim, acompanhou o projeto, deu informações, dicas e colocações fantásticas. E além de que é um dos personagens, né, também. Ele é um dos personagens do filme também, com uma fala muito interessante, muito inteligente, como é característico dele. Eu quero falar sobre isso, porque além dele ter sido homenageado no Festaruanda, ele também veio lançar um filme chamado Saudade. Por que o tema saudade nesse filme? Eu sei que você já deve estar cansado de responder essa pergunta, mas sempre bate essa inquietação, essa curiosidade. Por que falar sobre um tema que todo mundo sente, que todo mundo vive, que para uns é tão confortável, sensível, as pessoas ficam felizes em sentir saudade, para outras já é coisa mais triste. Por que esse tema agora? Como é que tocou teu coração para isso? Não, veja bem, teve no primeiro momento, essa coisa até que eu estava falando das pessoas que trabalharam comigo, não sei o que. Então, por exemplo, num momento que eu estava ali, duas pessoas muito importantes, por exemplo, no Baile Perfumado e em outros filmes da minha carreira, tinham deixado aqui o nosso planeta e tinham subido para um outro lugar. E assim, tenho muita saudade deles. E depois, assim, a percepção de que como seria fazer um filme sobre um sentimento, né? Porque se faz filme pode fazer filme sobre qualquer coisa, mas assim, se faz filme sobre determinadas coisas mais, histórias, pessoas, personagens, artistas. Agora, sobre um sentimento, realmente existem poucos filmes e é um desafio que a gente achou que era muito interessante. E outra, assim, a primeira coisa que me move mesmo, assim, é tentar entender alguma coisa. Com todos os documentários que eu faço e os filmes de ficção, geralmente eu escolho aquela história ou aquele tema ou aquela abordagem porque eu não sei nada daquilo ali. Eu vou para aprender como que eu pretendo que os espectadores também aprendam quando vejam o filme, ou apreendam, ou discutam, ou pensem, ou reflitam sobre aquilo, né? Então, por isso que me chamou a atenção a questão da saudade. Mas nessa coletânea que você fez, de recolher esses depoimentos dessas pessoas, as percepções que ela tem sobre saudade, você fazendo pela tua visão, você fazendo aparato, um aparato, essa palavra está certa? Aparato, Roberto? Pode ser. Acho que vocês entenderam, você fazendo levantamento, para não errar, para não ficar feio, né? Você fazendo um levantamento, você percebe que a saudade, para essas pessoas, na maioria, ela é encarada como uma coisa triste ou como uma coisa positiva? Assim, o que você percebeu como ser humano, né? O que eu percebi, o que nós percebemos principalmente, é que cada pessoa tem uma relação com a saudade. Por isso que eu acho que não tem como tradução, porque não existe assim, né, uma única resposta
para a palavra saudade. Quando você, por exemplo, a gente entrevistou cerca de 100 pessoas. Sim. E são 100 respostas diferentes, ninguém falou a mesma coisa. Então, na verdade, o que é mais interessante que a gente descobriu também é que quando as pessoas falam da saudade, elas falam delas mesmas. Como é um sentimento, é uma coisa muito íntima, então foi uma coisa que a gente percebeu quando começou a montar o material, a juntar as partes e a tentar construir um pensamento. A gente disse, olha só, que interessante, as pessoas não estão falando só da saudade, elas estão falando da saudade, mas estão falando mais delas mesmas. Então, alguma coisa quase assim, psicanalítica. É quase uma entendeu? sessão terapia, né? É quase uma sessão de terapia, realmente. E eu acho que é por isso que o filme ficou tão interessante. Né? Por isso que eu acho que as pessoas que têm visto o filme têm gostado muito. E a resposta que a gente tem tido é maravilhosa em relação a isso. Porque realmente, quando você... Por exemplo, por mais que eu fale do filme, se você não vê o filme, você não vai compreender o que eu estou falando. Porque só vendo para ter essa dimensão de quanto isso pode ser imenso, né? A questão da saudade, inclusive que envolve, às vezes, questões históricas, questões de familiares ou questões políticas até. E no filme trata de todas essas questões que acabam, de alguma forma, se relacionando com a saudade. Né? As pessoas acabam se relacionando com a saudade por diversos aspectos também, né? Então, acho que isso da gente também ter filmado nessa época, nesses últimos 3 anos, e todas as imagens do filme são originais também, todas as imagens poéticas que narram o que imageticamente, sonoramente, o que as pessoas falam, foram colhidas nesse período. Então, a ideia é que a gente tenha assim, um retrato desse período, dessas pessoas e de como elas veem a saudade, como esses lugares estavam nesse período, porque também a saudade tem muito a ver com o contexto histórico, com né? o contexto histórico, com o contexto da cidade. Então, isso é que eu acho que é o mais interessante do projeto em si. E tem previsão de quando vai ser lançado o filme? O filme vai ser lançado agora no dia 18 de janeiro. Que bom, tá pertinho, ó. O lançamento nacional do filme. E o filme, ele tem também um desdobramento dele, que é uma série para televisão, que vai ao ar esse ano que vem também, que são 8 episódios de 1 hora. Mas é do mesmo viés. Os recortes do filme, ou você vai fazer uma Não. outra... Já gravasse? Já está montado, já está pronta a série também. Só que a série trata de assuntos temáticos, por exemplo, amor e saudade, morte e saudade, música. Mas são com pessoas e saudade. comuns ou você Não, colocou são com com as atores? mesmas pessoas. Sim, sim. Quer dizer, algumas pessoas que estão na série não estão no filme, porque o filme é um só de 80 minutos. Certo. A série são 8 de 1 hora. Aham. Né? Então, assim, tem mais gente. E o que tem no filme não tem na série. Sim. Se você não vê o filme e só vê a série, você vai perder coisas incríveis que estão no filme porque eram questões que a gente percebeu que não estavam em nenhum dos temas da série. E a série vai ser veiculada quando e em que canal? Já tem previsão? No canal Arte 1, Sim. no ano que vem. A gente não tem a data do lançamento Mas no ainda. ano que vem. Mas no ano que vem já entra a série. Primeiro tem o lançamento no cinema, tem a janela do filme no cinema, né? Que estreia então 18 de janeiro, e depois que passar essa janela do filme no cinema, aí a Vem gente... pra cá no lançamento pra gente fazer um bate-papo com os atores. Tomara que dê, tomara que dê. Se você tomara que vier dê. tiver por Recife, tudo, vem Isso. aqui, porque é bom, né, ter essa troca depois, o Claro, bate-papo com o claro. diretor. Mas eu quero falar uma outra coisa pra gente poder fechar. Assim, eu cheguei a perguntar isso pra Rui Guerra e tenho perguntado isso porque quando eu vou fazendo várias entrevistas, eu tenho muitos amigos que também são atores e dizem, ai, pergunta isso pra ele, que eu não tenho coragem de perguntar numa palestra, num debate e tal, não sei o que lá. É assim, como é o teu trabalho de direção de atores, assim? Como é que você trabalha nos filmes que você já fez? E a partir do momento que você vai falando isso, eu vou jogar um monte de imagem, viu? Dos atores que fizeram parte do seu filme. Inclusive a Nash. Mais uma vez a gente mencionando a Nash. Eu tenho, assim, primeiro um respeito e uma admiração enorme pelo trabalho dos atores. Porque, assim, quando você vê eles darem vida a personagens que você escreveu, que estavam no papel, é, sobretudo, muito emocionante. Por um outro lado, eu sei o que isso significa para os atores e para as atrizes interpretar papéis de outras pessoas, o quanto isso também pode ser muito forte internamente para a pessoa, o quanto isso pode mexer com ela, né? Cenas de violência, cenas que são muito fortes, o quanto isso mexe com... Então, eu tenho um respeito enorme pelo trabalho dos atores e tenho um carinho muito grande. E acho que, assim, é um dos trabalhos mais interessantes da direção, é você conceber conjuntamente com os atores e dar vida àqueles personagens que
são personagens fictícios e que passam a ter uma realidade dentro da ficção. Então, assim, eu adoro trabalhar com os atores e tenho acho que é uma das coisas mais inventivas do cinema e mais interessantes porque é muito carnal ao mesmo tempo. Sim. Né? Porque também cada ator, no meu entender, assim, na forma como eu trabalho de uma forma diferente. Não tem uma fórmula assim, você dirigir atores. Para mim não existe essa fórmula. Existe uma coisa de que cada ator, você tem O que ele te dá, né? O que ele te dá, uma troca. Alguns têm um tipo de concentração, alguns gostam de ensaiar, outros não gostam, alguns gostam... Então tem todo tipo de maneira de se trabalhar, de um ator trabalhar, e muito pessoal. Então eu acho que tem que se respeitar essa característica pessoal de cada um. E eu gosto muito, muito dos atores que são colaborativos. Você falou da Nash Laila, que é uma atriz que está em Vamos mandar beijo pra ela. Beijo, Nath. Beijo, Nath. Isso tá virando uma mania, é sério. Quando tem amigos conhecidos dela, a gente faz sempre isso. Já entrevistei o Kelner, já entrevistei o Marcelo também, Caetano, a gente beija. Aí a Maeve também já veio, beijo, Nath. Ela diz, gente, que essa menina que nem me conhece fica mandando beijo pra mim. Mas só de face, conta. Não, a Nath, o primeiro trabalho dela no cinema foi no Deserto Feliz, no meu filme, que foi um trabalho que a gente fez testes de atrizes. Fizemos até na Paraíba, Pernambuco e na Bahia. Sim. A gente fez teste, porque era uma atriz que tinha que ser maior de idade, porque tinha cenas de sexo e cenas de... Era uma que ela tá com Sevilho, que ela faz Sevilho, é? É, exatamente, Deserto Feliz. Eu já ouvi falar da história, mas eu ainda não assisti, eu quero muito assistir. Que foi o primeiro filme dela. Então, depois disso, todos os filmes, ela tem alguma participação nos meus filmes, entendeu? Sempre, maior ou menor, porque eu tenho uma admiração muito grande. Agora, confiança também no trabalho dela. E ela tem uma coisa muito legal, porque é isso, eu gosto de atores que trazem para você ideias, entendeu? Que trazem propostas. Eu acho que isso deixa o ator mais estimulado também. Se ele traz uma ideia para o diretor e o diretor diz, é por aí mesmo. Então, eu prefiro esse tipo de ator e de interpretação. Não é que eu não gosto do outro tipo, que é um ator que é mais passivo, que só vai fazer aquilo que você disser para ele fazer. Nem por isso ele pode ser um excelente ator também, assim. Tem um rendimento também. Tem um rendimento também, não é isso. Agora, eu tenho um prazer enorme com esses atores que trazem, que discutem. Né? Tem o João Miguel também, que é um ator que eu gosto muito de trabalhar, que é muito... Ótimo. Que também traz muita coisa. O tempo todo ele está te trazendo ideias do personagem, falas e gestos e pausas e intenções. Então, acho que é... Um trabalho de pesquisa, né? De pesquisa, isso. Então, eu acho muito legal os atores que têm essa ânsia, assim, né, de participar do trabalho também, de dar ideias, porque eu acho que todo filme ele é um trabalho de colaboração, entendeu? Muita gente tem que colaborar para que o filme dê certo. E para poder fechar a entrevista, que sei que daqui a pouquinho tá tendo roda de debates aqui, eu saio puxando o pessoal, vamos falar na entrevista aqui, eu já deixo de volta, porque tá muito corrido o festival. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o jovem, eu pedi também isso para Rui, para vários diretores, isso porque é muito importante esse feedback, essa troca. Pela tua experiência, você nasceu aqui em João Pessoa, mas foi criado em outros estados, você viveu em Recife, cidade Recife, também no Rio, em São Paulo e tudo. Pela tua experiência como diretor, o que é que você pode passar para aquelas pessoas que querem ingressar no cinema, jovens diretores, que querem estudar essa linguagem? O que você poderia dizer pela tua experiência? Bom, acho que particularmente aqui para os meus conterrâneos paraibanos, né? Olha, o que eu acho, assim, por exemplo, em Pernambuco, onde eu morei mais tempo e onde o meu cinema está identificado, onde eu filmei, a gente estava, quando eu comecei mesmo a filmar na década de 80, não tinha nada. Sim. Era zero, não tinha equipamento, não tinha dinheiro, não tinha nada. E nós começamos com nada e começamos a fazer devagarzinho. Então, assim, hoje a gente tem uma estrutura em Pernambuco, tem um edital do governo, tem um cinema que aparece até no mundo hoje, que tem uma repercussão mundial e que tem, enfim, um desenvolvimento cada vez maior. Mas o que eu sinto, às vezes, no Nordeste, por exemplo, existe hoje vários mecanismos até de financiamento que separam como cotas, né, o Norte e o Nordeste, para tentar acabar com esse desequilíbrio entre a produção do Rio e São Paulo e a reprodução, por exemplo, do Nordeste. Sim. Mas o que acontece hoje é que dentro do Nordeste existe um desequilíbrio muito grande. Quer dizer, você tem estados como Pernambuco, Ceará, Bahia, que estão produzindo muito. Tem estados como a Paraíba, que também produzem, que já tem uma tradição cinematográfica, que produzem um pouco menos do que esses, mas também produzem. E tem estados que não produzem quase nada. Sim. Entendeu? Então, o que eu estou defendendo agora, lançando esse filme, viajando, dando entrevistas, é que nós mesmos, nordestinos,
tentemos também, entendeu? Um pouco se ajudar, Sim. entendeu? Para que a gente deixe esse desequilíbrio na própria região. Entre a E não ficar produção numa dos bolha, estados. né? Exatamente, não ficar só pensando no seu. E para os jovens diretores e técnicos que queiram trabalhar, eu acho que o mais importante é você ver filmes, por exemplo. Sim. E se você tiver escolas de cinema e cursos de cinema na sua cidade, na sua região, fazê-los, porque eu acho que é importante esse tipo de informação. Por exemplo, a presença em festivais como esse que estão acontecendo aqui, o Fest Aruanda, é importantíssimo. Sim. Debates interessantíssimos estão acontecendo, filmes super recentes da produção brasileira e que estão fazendo sucesso no Brasil e fora, estão passando agora, que não é aquela coisa, o filme do ano passado a gente vai ver agora. Filmes inéditos. Inéditos, filmes atuais. Então, por exemplo, espaços como dos festivais, como o Fest Aruanda, é fundamental para você conhecer pessoas, para você ouvir pessoas, ouvir experiências. Então, se você quer começar um bom caminho, é frequentar de verdade os festivais. Um festival como o Fest Aruanda, E até mesmo porque tanto você, que é cineasta, como outros cineastas, estão abertos para isso, né? Sim, Ter esse sim. contato mais direto através do Muitas debate. vezes, assim, eu tive agora em Natal, no mês passado, jovens me procuraram. Muitas vezes, quase sempre, todos os lugares que eu vou, pessoas me procuram, perguntam, conversam, ficam trocando depois ideia pelo Facebook, né? Dizem, estou fazendo um filme, vou te mandar um filme que eu estou fazendo, não sei o quê. Então, assim, eu procuro sempre ajudar e estou sempre aberto a colaborar, porque eu acho que, assim, para mim, quanto mais pessoas, né, quanto mais gente estiver fazendo cinema, melhor. É melhor para o desenvolvimento de todo o cinema. Então não tem aquela coisa, não, vamos ficar, só eu quero fazer. Ao contrário, a gente tem visto quanto o crescimento do cinema brasileiro nesse momento, inclusive, como um todo, vem muito mais pela produção de fora do Rio, do Rio São Paulo do que do Rio São Paulo. Então, quer dizer, a gente vê que essa coisa da gente se ajudar e procurar e construir oportunidades é que está dando essa produção tão rica, né? Que hoje você tem filmes do Amazonas, Sim. tem filme do Piauí, tem filme do Paraná, tem filme do Mato Grosso, coisa que não existia há 10 anos atrás. Nem há 10 anos atrás não tinha. Só tinha filme de Rio e São Paulo. Então, assim, hoje a gente pode ver atores nordestinos falando com sotaque nordestino, a gente pode ver diretores nordestinos fazendo filmes, fotógrafos nordestinos fazendo filmes, montadores, técnicos. Então, hoje a gente está conseguindo mostrar a nossa cara, né? E que é muito importante, porque o olhar da pessoa que não é daqui não é o mesmo. Ela não consegue ver a vivência cultural que a gente tenha, a força cultural. E o Nordeste, na verdade, é uma potência cultural mundial, entendeu? Tudo que se produz aqui acaba interessando ao mundo inteiro. Exatamente. Meu querido, muito obrigada. Muito obrigado a você. Adorei ter conhecido você, já acompanhava suas obras e é muito maravilhoso essa homenagem para você. Você é o nosso orgulho também aqui no nosso cinema e que você cada vez mais possa propagar a arte para o Brasil e para o mundo. Tenho certeza que vocês gostaram dessa entrevista. Gente, venha pro festival, viu? Tem que ir aos conselhos aí do nosso diretor querido. Venha pro festival. Tchau.